Salmo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Meus irmãos, nessa noite, eu queria falar sobre superando os tempos de angústia em nossa vida. E se a palavra angústia define bem a situação de Davi quando ele escreve esse salmo. Ele é um salmo gêmeo do 3, que algumas semanas atrás a gente pregou aqui. O Salmo 3 era entoado pela manhã e o Salmo 4 é entoado pela noite. E Davi passava por um momento de extrema angústia. O coração de Davi estava dilacerado. Ele enfrentava, meus irmãos, nesse momento aqui, a angústia causada pelo luto. Ele havia perdido um filho recém-nascido. E ele havia, momentos depois, tempos depois, perdido também o seu filho Aminon. E o luto, a perca dos seus filhos, angustiou com certeza o coração de Davi. Mas ele não apenas enfrentava a angústia causada pelo luto. Ele também enfrentava a angústia causada pela vergonha. Uma de suas filhas, Tamar, havia sido vítima de abuso sexual do próprio irmão. Isso trouxe vergonha ao coração de Davi. Como se já não bastasse a angústia causada pela perca dos seus filhos, pela perca da inocência da sua filha. Davi também enfrentava agora uma angústia causada pelo medo. Seu filho Absalão, que havia abusado sexualmente da própria irmã, arma um plano maléfico contra Davi e toma o reino do próprio pai. Ele racha o povo de Israel, ele traz divisão para o reino de Israel, mas que, como se já não bastasse tomar o trono de Davi, tomar o trono do seu pai, Absalão quer matar o seu pai, e ele persegue Davi para tirar a sua própria vida. E quando nós olhamos para esse salmo em que Davi escreve com o seu coração angustiado, dilacerado, preocupado, nos vem uma pergunta: o que temos feito, meus irmãos? Como temos lutado quando é o nosso coração que está angustiado? Eu não sei que tipo de angústia tem assolado o seu coração. Talvez você chegou hoje aqui à noite com o coração esmagado pelo peso de algum problema, angustiado sem saber como você vai sair dessa situação. Como você tem lutado contra isso? E quando nós olhamos aqui para Davi, olhamos para esse salmo, ele nos ensina 3 lições que aprendemos aqui com Davi, para que possamos superar os tempos de angústias em nossas vidas. Em primeiro lugar, para superar os tempos de angústia, nós precisamos, meus irmãos, saber quem devemos buscar. A pessoa que você busca em tempos de angústia é de extrema importância para saber se você vai superar esse momento. E veja que Davi, ele não busca, nesse salmo, conselho nos seus principais generais, que estavam com ele. Ele não busca conselho nos homens. Ele não busca resolver os problemas com a sua própria força, com a sua capacidade e destreza de um grande guerreiro e de um grande líder.
O que nós vemos, meus irmãos, no versículo 1, é Davi buscando a Deus. Davi recorre a Deus em oração, ele diz: Deus, responde-me quando eu clamo. Quando a angústia se apossou do coração de Davi, quando o tempo de angústia bateu à sua porta, a primeira coisa que Davi faz é saber quem ele deve buscar nesses tempos angustiantes. E ele vai até Deus. E quando nós olhamos para a estrutura desse salmo, nós nos perguntamos por que é que Davi busca a Deus. Por que é que Davi imediatamente, quando os problemas, quando a angústia aparece na vida de Davi, Davi clama logo por Deus? Primeiro, porque Deus é um Deus de justiça. Veja que no verso 1 ele diz, preste atenção na leitura: responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Em outras palavras, Deus é um Deus que julga. É um Deus que não deixa nada passar barato. Ele é o Deus que julga a causa de Davi. Davi poderia ir até Deus, confiando que Deus julgaria a causa dele naquela situação. Veja que no verso 2, percebam o verso 2. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexames e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Quando Absalão arma uma rebelião contra Davi, Absalão ele começa a mentir sobre a conduta de Davi. Em outras palavras, Absalão levou o povo de Israel a achar que Davi não se importava com o bem-estar daquele povo. Ele começou a espalhar mentiras a respeito de Davi. E sabe qual era a maior das mentiras? Deus o havia abandonado. Deus havia abandonado Davi. Deus estava aqui castigando Davi, abandonando Davi. Ou seja, Deus teria tirado o trono de Davi e dado a seu filho Absalão. Eu acho interessante que lá no capítulo 16 de 2 Samuel, enquanto Davi fugia, um homem chamado Simei amaldiçoava Davi constantemente. Rebolava terra, pedra em Davi e dizia que Davi estava sofrendo. Deus havia tirado o reino de Davi. E é interessante que Davi olha para todo aquele contexto ali de mentira sobre ele, de dizerem que ele não era mais rei, que Deus havia abandonado ele. Davi, ele confia em Deus e ele diz que Deus lhe faria justiça. Davi recorre a Deus porque sabe que ele julga a causa dos seus, que ele é um juiz imparcial, que ele julgaria a causa de Davi, defenderia a causa de Davi, porque Davi sabia, como eu expliquei no Salmo 2, que ele estava no trono porque Deus havia colocado ele ali, e que se revoltar contra Davi significava revoltar-se contra o próprio Deus. Davi tinha uma consciência limpa aqui, que estava saindo, estava fora do trono, não por causa de algo dele, mas por causa da maldade do coração daquelas pessoas que armaram contra ele. E aqui, meus irmãos, há uma preciosa lição para mim e para você. Muitas vezes, assim como Davi, nós somos vítimas de mentiras. As pessoas mentem contra nós. Elas espalham calúnias. E muitas vezes, por causa que a nossa reputação está em jogo, nós ficamos muito angustiados, porque as pessoas mentiram contra nós, inventaram, levantaram falsos, armaram ciladas para nós através da mentira. E muitas vezes nós estamos angustiados. Mas Davi tem a sua consciência limpa. Davi pode clamar a Deus: ó Deus da minha justiça, julgue a minha causa. Julgue entre mim e eles. Faz a obra de um juiz justo. Tem um tipo de mentira, meus irmãos, que talvez seja a mais cruel das que Davi enfrentou e que nós enfrentamos. De que Deus o havia abandonado. Às vezes, quando nossa caminhada cristã, por causa da nossa fraqueza, muitas vezes por causa da nossa falta de vigor espiritual, nós fracassamos e nós pecamos.
E muitas vezes nós pecamos, às vezes sequencialmente. E nós pedimos perdão da primeira vez. E nós pedimos perdão da segunda vez. Mas aí na terceira vez, quando nós pedimos perdão a Deus, Satanás vem no nosso ouvido e diz: você é um caso perdido. Não há mais solução para você. Deus lhe abandonou. Deus vai lhe destruir debaixo da sua ira santa porque você é um pecador. Porque você não consegue vencer esse pecado e Satanás vem buzinar no seu ouvido para que você desanime da fé, para que você desfaleça, para que você pense que em Deus não há mais salvação para você. Não creia nessa mentira. Não creia nessa mentira. Seja a mentira dos homens contra você, os falsos que ele levanta contra você, ou seja a mentira do próprio diabo contra você, não acredite. Vá até Deus. E sabe por que você tem que ir até Deus? Porque Davi enxerga não apenas que Deus é um Deus de justiça, mas Deus também é um Deus de misericórdia. Ele diz, veja o verso 1, ó Deus, responde-me quando eu clamo, Deus da minha justiça. Na angústia tu tens me aliviado, tem misericórdia de mim. E ouve a minha oração. Não havia, meus irmãos, uma gota de misericórdia em Absalão. Em muitos do exército de Davi, que abandonaram Davi e passaram para o lado do inimigo. Não havia uma gota de misericórdia nos algozes, nos inimigos de Davi, mas havia um oceano de misericórdia em Deus. Havia um oceano inesgotável de misericórdia em Deus. E é por isso que Davi recorre a Deus. Ele sabe quem ele deve buscar em tempos de angústia. E quem ele deve buscar? Deus que faz justiça. Um Deus totalmente justo, que não deixa que o mal triunfe, seja aqui ou seja no além. Um Deus totalmente santo e que ama a justiça, que defenderia a causa dele. E sabe por que Deus defenderia? Porque ele é misericordioso. Há misericórdia suficiente em Deus. Então devemos buscar a Deus. A misericórdia é suficiente para nós, meus irmãos. Em tempos de angústia, há suficiente misericórdia em Deus. É a Ele que nós devemos buscar em tempos de angústias. Davi sabia que em Deus ele teria alívio da sua angústia. É por isso que ele diz, como se já estivesse aliviado, ele diz, na angústia me tens aliviado, porque eu sei que ele é justo, porque eu sei que ele é misericordioso. Salmo 46, versículo 1, que foi lido no começo do culto, o que é que diz? O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, não ausente, bem presente na angústia. É por isso que não temeremos, ainda que os montes se abalem. Sempre haverá refrigério debaixo da misericórdia de Deus. Então, em tempos de angústia, a primeira lição que nós aprendemos aqui, para superar os tempos de angústia em nossa vida, é saber quem nós devemos buscar nesse tempo. Amém? Em segundo lugar, o Salmo nos traz outra lição. As atitudes que devemos ter nos tempos de angústia. Veja o que diz, meus irmãos, versículos 3 a 6. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que me dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta-te sobre nós a luz do teu rosto. É interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos aqui, Davi busca a Deus por causa da sua justiça e por causa da sua misericórdia. Mas nesse período de angústia aqui, nós vemos Davi tendo atitudes corretas. Nesse momento ele tem umas atitudes corretas. E quais são elas?
Em primeiro lugar, Davi se lembra de que Deus trata os seus de forma especial. Veja o que o texto diz no versículo 3. Sabei, tenham certeza de uma coisa, que Deus distingue, separa para si o piedoso. A palavra distinguir, usada aqui no hebraico, diz separar para um relacionamento especial. Davi sabia que por mais que ele estivesse enfrentando toda aquela situação ali, das percas que ele teve, do problema com seu filho que o perseguia para matar, da perca do reino, do conforto do palácio, de estar em uma caverna, dormindo talvez com uma pedra como travesseiro. Davi sabia que tudo o que acontecia na vida dele era fruto de um cuidado especial de Deus. Davi sabia que Deus estava cuidando dele ali, mesmo naquela situação. Davi sabia que Deus havia escolhido não apenas para sentar no trono, para ser o rei davídico, o rei cuja linhagem viria Jesus Cristo, o rei imortal. Mas Davi diz, ele separa para si. O texto diz que Deus separa para ele o piedoso, não apenas para uma função, mas para ele, para ter um relacionamento especial com ele, para revelar a vontade dele, para acalmar o coração dele. E nós precisamos, meus irmãos, ter isso em mente. Aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que pertencem a Deus, nos momentos de piores angústias, eles são tratados de forma especial por Deus. Lembra do que é que diz Romanos capítulo 8, versículo 28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe por que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque Deus os trata de forma especial. Deus é especialista de tirar da angústia coisas que nós nem sequer imaginávamos. Nos piores momentos da nossa vida, Deus é capaz de fazer maravilhas para enaltecer a glória que é unicamente dele. E nós precisamos saber que Deus nos ama de forma diferente. Isso deveria nos motivar a enfrentar um leão, se for necessário. Deus lhe ama de forma diferente. Aqueles que são de Deus são amados de forma especial. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dele. Mas Davi, meus irmãos, não apenas sabe que é tratado e amado por Deus de forma especial. Davi manda que nós também façamos uma avaliação sobre os nossos sentimentos quando estivermos passando por momentos de angústia. Essa é uma atitude importantíssima. A primeira atitude é que você saiba que Deus trata você de forma especial, que está fazendo com que tudo coopere para o seu bem. Mas é necessário que você muitas vezes faça uma avaliação no seu coração quando você passa por momentos de angústia. E é importante. Veja o que diz, meus irmãos, no verso 4. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Para quem é que Davi está mandando aqui não se irá? Como eu falei, vários generais de Davi, os valentes de Davi, a sua escolta pessoal, aquela máquina de guerra, que de fato eles eram uma máquina de guerra, eles estavam começando a ficar irados com a situação. Eles começaram talvez a lembrar a Davi de uma coisa. Davi, quem é Absalão? Quem são os exércitos que ficaram com ele? Lembre-se, Davi, os heteus. Veja, Davi, os sírios, os moabitas, os amonitas, gente maior do que a gente, nós os derrotamos, Davi. Deus está do seu lado, Davi. O que estamos fazendo aqui fugindo, quando deveríamos estar lutando? É interessante que aqueles homens estavam cegos pela ira.
Talvez eles não conseguissem imaginar a magnitude do derramamento de sangue que seria dentro das portas de Jerusalém, um confronto entre os exércitos de Absalão e os exércitos de Davi, dentro de Jerusalém. Eles queriam ser, eles estavam com a faca nos dentes, como existe a expressão. Talvez, meus irmãos, a situação desses homens seja melhor definida por o segundo general de Davi, o segundo homem mais forte dos exércitos de Davi. Seu nome era Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia. Os dois mais valentes guerreiros de Davi. Veja o que é que Abisai diz lá em 2 Samuel 16, na hora que Davi está fugindo. Diz o seguinte: chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra Davi. Ele atirava pedras contra Davi e todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o rei, meu senhor? Por que esse cão morto amaldiçoou o rei? Permita que eu vá e arranque a sua cabeça. Agora veja a resposta de Davi. Davi diz a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e retribua com o bem a maldição que hoje eu recebo. Note, meus irmãos, que aqui surge uma pergunta muito clara. Por que é que Davi não deixa que Abisai arranque a cabeça de Simei, que rebolava pedras nele, que sacudia terra nele? Porque Davi sabia que a ira, ela tem um poder destrutivo, de não apenas destruir aquele que é contra nós, mas também nos destruir junto. Davi sabia que a vingança pertencia a Deus. Davi sabia que toda aquela situação ali, Deus traria a solução. Davi ali está chamando aqueles homens a sossegarem, a consultar a mente deles no travesseiro. Qual é a intenção que vocês têm de ficarem irados e quererem voltar para Jerusalém e causar uma guerra que destruiria muito do povo? Acalmem-se, sosseguem, avaliem essa situação. Meus irmãos, quando nós passamos por momentos de angústia, nós precisamos fazer uma autoavaliação e saber se eu estou nesse momento de angústia por causa dos meus pecados ou por causa dos pecados de outra pessoa. Mas nós nunca, jamais, devemos culpar a Deus pelos nossos momentos de angústia. E nós precisamos consultar o nosso coração. Os nossos piores inimigos não estão fora, meus irmãos. Estão aqui dentro. É por isso que Davi manda que eles sosseguem. Consultem a cabeça do travesseiro, se acalmem, façam uma autoavaliação e sosseguem. Se acalmem. Meus irmãos, quantas famílias são destruídas no momento de ira, de 10, 15 segundos? Quantos casamentos desfeitos? Quantos empregos perdidos? Quantas amizades desfeitas? Quanta morte por causa de 10, 15 segundos de ira em nosso coração. A ira do homem nunca vai produzir absolutamente nada de bom. É por isso que a Bíblia vai mandar que a gente dê lugar à ira de Deus, ou seja, conceda a Deus o direito que lhe é devido de julgar. Eu sei, meus irmãos, que existem casos em que a ira é justa, é tanto que Davi está dizendo: irai-vos e não pequeis. Eles poderiam ficar irados com aquela situação. O que eles não podiam ficar é alimentando o desejo de vingança.
se irar contra uma situação, vê uma pessoa que estupra uma criança ou faz outro mal, mais terrível ainda, sei lá, e você se irar com a situação, é uma coisa. Se vingar, desejar vingança, é outra totalmente diferente. E sabe por quê? Não é que o Chaves tinha aquela frase bem interessante, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E eu acho que é verdade. Aquela pessoa que abriga vingança no coração, ela adoece. Já imaginou você passar a vida toda maquinando uma coisa para descontar alguma coisa e você não consegue descontar? E aquilo vai adoecendo o seu coração. É por isso que Jesus disse que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Porque quem julga e quem traz a justiça é Deus. Nós devemos perdoar os nossos inimigos, mas devemos fazer como Davi, ó Deus da minha justiça, julgue a minha causa. Julgue a minha causa. E nós precisamos fazer essa autoavaliação. Mas aí Davi, no versículo 5 e 6, ele fala sobre outra atitude que nós devemos ter quando passamos por momentos de extrema angústia em nossas vidas. A primeira é saber que o Senhor nos trata de forma especial. Em segundo lugar, que nós não devemos nos irar, deixar que a vingança tome conta do nosso coração, mas nós precisamos confiar no Senhor. Com certeza, Absalão confiava nos seus exércitos. A prova maior é de que ele foi fazer guerra aonde Davi estava. Enfrentou os exércitos de Davi em campo aberto, onde foi o seu suicídio. Os exércitos de Davi bolaram um plano através de Abisai e Joabe, dos dois generais do seu exército, e conseguiram destruir os exércitos de Absalão. Mas veja que Absalão estava confiando nos seus exércitos e persegue Davi até encontrar Davi. Mas veja que quando ele persegue Davi, o que ele encontra é a morte. O que ele encontra é a destruição. Por quê? Porque Deus havia tratado Davi de forma especial. Deus estava protegendo Davi. Deus estava abençoando Davi, mesmo naquele momento em que Davi estava com o coração cheio de angústia. Deus o estava protegendo. Às vezes eu fico me perguntando, por que Deus não responde Davi logo e resolve aquela situação? Eu penso que muitas vezes Deus permite que a angústia venha ao nosso coração e tome de conta do nosso coração. E às vezes deixa que a gente passe um período nesse momento de angústia para nos ensinar a não termos um coração imediatista. A começar a ver a mão de Deus em tudo. Porque só é assim que você vai ter paz. Enquanto você não aprender a ver a mão de Deus em tudo que acontece na sua vida, você não terá paz. Enquanto você vê que tudo que acontece na sua vida é fruto de um coração amoroso, misericordioso de Deus, você não vai ter paz na sua vida. E Deus permite que a angústia entre no coração de Davi, mas concede a Davi uma confiança nele. Os exércitos de Davi começam a se perguntar, quem é que vai nos mostrar o bem? Veja o que diz os versos 5 e 6. O 6 ele diz, quem vai nos mostrar o bem? Quem vai nos dar a conhecer o bem? Os exércitos de Davi escutam a repreensão de Davi. Olha, vocês fiquem irados, mas não pequem. Não desejem vingança. Não desejem retaliação. Façam a autoavaliação. Aí eles perguntam, mas quem é que vai nos mostrar o bem? Olha essa situação. Nós estamos fugindo, não temos o que comer. Nós estamos escondidos. Como é que a gente vai ver o bem aqui nessa situação? Mas Davi sabe que o Senhor traria favor sobre ele. É por isso que ele manda, olha, façam sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Sacrifícios de justiça aqui mantenham uma conduta certa, uma conduta coerente, não se entreguem ao pecado da vingança. Confiem em Deus que Ele vai trazer solução. E é difícil, meus irmãos, em alguns momentos de angústia que nós passamos, confiar em Deus. Não é fácil. A ansiedade, o nosso coração, nos leva muitas vezes a questionar até o amor de Deus. Mas Davi está nos mostrando aqui que uma atitude correta diante das angústias da vida
é confiar no Senhor, é fazer uma autoavaliação dos seus sentimentos, é saber que Deus trata você de forma especial, fazendo com que todas essas coisas cooperem para o seu bem. Caso você não tenha essas atitudes, você sofrerá bastante em tempos de angústia, porque não terá uma âncora para lhe sustentar. Mas quando nós olhamos para o texto, meus irmãos, nós aprendemos uma terceira lição. A primeira é que nós devemos buscar o Senhor em tempos de angústia. A segunda é que nós precisamos ter as atitudes corretas em tempos de angústia. E em terceiro e último lugar, nós precisamos lembrar dos benefícios que recebemos nos tempos de angústia. Veja o que diz, meus irmãos, versículos 7 e 8. O texto diz: mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles, quando têm fartura de cereal e de vinho. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Quando nós olhamos para esse texto aqui, quais são os benefícios que Davi recebeu no tempo da sua angústia, quando ele buscou a Deus e teve as atitudes corretas? Em primeiro lugar, ele teve alegria abundante. Veja que o verso 7, Davi diz que Deus colocou no coração dele a alegria maior do que aqueles que têm a abundância de trigo e de cereal, de vinho. Nos tempos bíblicos, meus irmãos, ter uma colheita farta, ter um vinhedo cheio e produtivo, era sinal de bênção financeira. O povo de Israel, quando tinha uma boa colheita, eles faziam uma festa lá, a festa das colheitas, e eles se alegravam, porque era a forma de Deus abençoá-los, e eles viam tudo aquilo ali como algo maravilhoso, eles se alegravam. Assim como nós, nordestinos, nos alegramos com o inverno. Mas aí Davi está dizendo que Deus colocou no coração dele. Não é Davi que está se alegrando. É Deus quem está colocando no coração dele uma alegria indescritível, uma alegria maior do que os seus inimigos. Seus inimigos estavam lá, Absalão estava no trono, os seus exércitos tinham a fartura de cereal, os celeiros reais estavam tudo na mão dele. Davi não tinha nada, estava fugindo, se escondeu numa caverna. Não tinha nem sequer uma cama boa para dormir. Mas o texto está dizendo que Deus colocou no coração de Davi uma alegria maior do que aqueles que têm tudo financeiramente falando. É por isso que nós conseguimos entender, meus irmãos, que muitas vezes uma pessoa não tem praticamente nada financeiramente falando, mas é alguém feliz. É alguém que nunca está de mal com a vida. Porque é alguém que Deus colocou no seu coração uma alegria maior do que aqueles que têm prosperidade financeira. Davi sabia que a maior alegria não é ter as coisas, ter bens materiais, mas é ter um relacionamento com Deus. É saber que Deus o tratava de forma especial. É saber que por mais que ele tivesse perdido o trono, ele não perdeu Deus. Por mais que ele estivesse sendo perseguido por Absalão, Deus estava com ele. A certeza de que Deus estava com Davi fazia com que Davi se alegrasse numa felicidade duradoura. Talvez você diga assim para mim: Moisés, eu sou crente e eu não tenho experimentado essa alegria. E eu vejo um bocado de gente aí que não teme a Deus, que tem dinheiro no banco, que tem isso, tem aquilo, outro, e eles vivem felizes ali. Gozam da vida, da saúde. Um único segundo no inferno. Um único segundo no inferno. E eles vão se arrepender de terem vivido uma vida buscando alegria longe de Deus. Podem ter certeza que no inferno a palavra alegria vai ser proibida. Não será falada. Por quê? Porque o inferno existe. E ele fica numa vida longe de Deus. Ele fica no final de uma vida longe de Deus. As pessoas podem se alegrar hoje aqui no pecado, podem se alegrar nas coisas do mundo, mas elas vão se arrepender. Agora, aqueles que confiam em Deus, que buscam a Deus, que têm as atitudes corretas,
Diante das angústias dessa vida, eles receberão de Deus uma alegria plena. Uma alegria que começará aqui, mesmo sem nada, e terminará na eternidade com tudo. Absolutamente com tudo, porque o reino é nosso. O reino é daqueles que temem a Deus e que confiam em Cristo, é totalmente nosso. Somos tão donos do céu como Cristo é, porque estamos unidos a Ele pela fé, e tudo que é dele é nosso. Tudo o que é de Cristo é nosso. Mas Davi não recebe apenas alegria abundante, ele recebe segurança constante. Veja o que é que diz o verso 8: em paz eu me deito e logo pego no sono. Veja que Davi no Salmo 3, como eu preguei, Davi diz que dormia e acordava tranquilo. Parece que Davi agora está dormindo melhor. A situação não mudou não, continuou piorando. Os exércitos de Absalão crescendo. A situação continuou sendo angustiante, mas Davi agora está dormindo melhor. Davi está dizendo, eu me deito e logo pego no sono. Não está dizendo que ele fica ali matutando, não, ele imediatamente pega no sono. Como Davi pode dormir numa condição dessa? A resposta é clara. Veja o que é que o verso 8, a parte B diz: Senhor, porque, Senhor, só Tu faze-me repousar em segurança. Davi ainda estava com os seus melhores guerreiros ao seu lado. Mas pensa que Davi estava dormindo aqui tranquilamente, porque Abisai e Joabe estavam do seu lado, com os principais guerreiros, com a guarda real, com a guarda de elite. Não. Davi dorme seguro porque era Deus quem concedia a Davi toda essa segurança. E aqui, meus irmãos, nós vemos um antídoto para a insônia. Os brasileiros, muitas vezes, eles não conseguem dormir por vários problemas que vêm à sua vida. Davi tinha todos os motivos do mundo para não dormir bem. Mas nós não vemos aqui Davi sofrer de insônia. E sabe por que Davi não sofre de insônia, mesmo passando por aquela situação angustiante? Porque Deus estava concedendo a Davi alegria abundante e segurança constante. Que ao se deitar hoje para dormir, lembre-se que esse benefício é para aqueles que buscam a Deus. Que esse benefício é para aqueles que têm as atitudes corretas diante das angústias da vida. Alegria abundante e segurança constante. Amém?